Olá, crianças, boa tarde. Seguimos aqui a nossa aula de matemática, estudando uma parte da matemática que se chama geometria. E na geometria, a gente estuda as formas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Começamos esse estudo lá atrás, quando a gente viu que existem as linhas retas e as linhas curvas. E nós vimos que com essas linhas retas e linhas curvas, nós fazemos as figuras geométricas planas. Quais são essas figuras geométricas planas? O quadrado, o retângulo, o cubo, o triângulo, o círculo, o paralelogramo. Bom, a gente viu também que se pegarmos um quadrado, a gente pode dividir ele em triângulos, ou seja, se eu pegar dois triângulos, eu posso formar, dependendo das medidas do triângulo, eu posso formar um quadrado ou eu posso formar um retângulo, não foi? Ótimo. E agora, se pegarmos uma figura geométrica plana, a gente pode formar sólidos geométricos. Vamos ver o que é isso, então? Ótimo. Quando pegamos uma caixinha, por exemplo, a gente tem aqui, se eu olhar somente esse lado, eu estou vendo o quê? Um retângulo. Tem 4 lados, sendo 2 lados com a mesma medida e 2 lados com uma outra medida igual, porém menor que as laterais. Ótimo. Ou se tiver assim, né? Que o maior ficou superior e inferior e a medida menor nas laterais. Isso é um retângulo. Mas se eu olhar em 3D, aí, se eu olhar essa figura, eu vejo que ela tem um formato, olha, deixou de ser apenas um plano. Ela tem formas, ela tem profundidade. Ela deixou de ser um plano. Ótimo, esse é um sólido geométrico. Muito bem, os sólidos geométricos estão presentes na nossa vida de uma forma constante. Olha só, nos brinquedos, aquele cubo ou uma caixa de sapato, uma caixa de medicamento, uma caixa de alimento, tudo isso, se ela for quadradinha, todos os lados com a mesma medida, eu tenho um cubo. Ótimo. Olha, uma pirâmide aqui. Pirâmide. Nós vamos estudar essas figuras. Olha aquele chapéuzinho de aniversário. Depois a gente vai ver o nome. Uma lata, uma bola, uma caixa de um chocolate. Essa caixa, se a gente olhar um ladinho dela, a gente vai ver um triângulo. E essa caixa de sabão, parece que é de sabão em pó, limpinho. Então, temos várias figuras aqui, depois a gente volta para classificar, colocar nome nessas figuras. Então, vamos lá. O Felipe sabe reconhecer muitas figuras planas, como vocês que já aprenderam, mas está com uma dúvida. Olha só, ele pegou ali no dado, consigo ver vários quadrados, mas qual é o nome da forma desse dado? É o cubo. Na verdade, o cubo não é uma forma plana, mas espacial, assim como tudo que nos cerca e que podemos pegar, como essa lata é um cilindro. Então, cadê? Olha só, esse rolinho de papel higiênico é um cilindro. Aqui ele não está com essa parte coberta, mas poderia estar. Então, eu tenho um cilindro. Se eu recortar esse papel, o que eu tenho? Então, aqui eu tenho, ela tem um formato no espaço, ela ocupa um formato no espaço, e por isso que eu falo que ela tem um formato espacial. Mas se eu planificar esse papel, olha só o que vai acontecer. Vou planificar, quer dizer, vou deixar ela plana.
como uma figura plana. Olha o que eu usei para fazer esse cilindro. Um retângulo. Então, eu usei quase quadrado, né? Teria que pegar a régua para confirmar. Então, eu usei uma figura plana para formar esse cubo. Ótimo. Então, vamos lá. O que o Felipe mais aprendeu? Bom, a gente pode encontrar formas planas em muitas figuras geométricas. Lembra do cubo? O cubo que o Felipe estava usando? A gente pega, abre esse cubo. Então, nós temos aqui, olha só, vários quadrados. Vamos contar quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Essas abas aqui só servem para colar, a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo, ele tem 6 quadrados. Mas vamos dar nome cada lado desse cubo, cada partezinha desse cubo, cada elemento. Então, vamos lá. Então, nessas formas, linhas retas, como é o caso do cubo e de outros que nós vamos ver, nós temos 3 elementos. Então, como que eu sei que é um cubo? Eu conto pelo número de faces. Então, vamos lá. Cada parte dessa daqui, ó, esse não é um cubo, não está quadradinho, não tem retângulos, mas a gente vai ver o nome dele já. Então, olha só, essa parte aqui de cima é chamado de face, olha. O que você está vendo aqui é uma das faces. Uma face, outra face, outra face. Vamos contar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, tem 6 faces. Abrir. Se você tiver uma caixinha aí, você abre. Essas são abas para colar. Então, eu vou cortar essas abas para colar, porque eu não conto. Olha só. Vou tirar todas as abas que foram colocadas apenas para colar a caixa, para esse medicamento não cair. Estou cortando as abas. Que ainda ficou uma abinha aqui, eu vou cortar também. Vamos lá. Olha só, quando eu abri aquela caixa, eu tenho esta figura. Vamos contar quantos lados para conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados? Não, o nome correto agora é face. Então, quando eu abri, eu consegui enxergar as 6 faces. Bom, mas voltando aqui na nossa caixinha, essa parte aqui, ó, que forma esse vinco aqui, ó, essa parte, essas laterais, isso daqui, tudo, como que chama? Aresta. Então, eu tenho aqui, vamos contar quantas arestas? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tenho 12 arestas aqui. Se eu não contei. Vamos lá. E os vértices? Lembra que nas figuras planas a gente já havia estudado os vértices? Muito bem, ele aparece aqui de novo. Cada cantinho desse é um vértice. Então, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices desta figura. Deste sólido aqui. Então, vamos lá. Face, as laterais. Esse vinco é chamado de aresta e os cantinhos, vértice. Grava o nome desses 3 elementos desses sólidos planos. Planos não, desses sólidos formados com linhas retas. Então, vamos lá. Outras formas são reconhecidas também pelo nome. Aqui nós temos o prisma de base triangular. Então, por que é base triangular?
Porque, ó, a base dele, dos lados, forma um triângulo. Vamos voltar lá? Olha só, a caixinha de chocolate, olha só, forma triângulo. Então, essa caixa é um prisma de forma triangular, porque forma esse triângulo. É um prisma de base triangular. A pirâmide, se nós medirmos o fundinho dela, a base dela é um quadrado. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Tem outras pirâmides que não têm essa base quadrada. Essa, em especial, tem a base quadrada. Vamos voltar na abertura? Olha só, pirâmide de base quadrada, porque a base dela, né, é quadrada. Ótimo. Cone, olhe para este cone, o chapeuzinho da festa de aniversário, cone. Uma bola é uma esfera com todos os seus lados, ela forma uma esfera. Então, deixa eu pegar uma bola aqui, uma bola bem feia. Esta bola, ela todos os lados. Se olharmos somente um lado aqui, ó, se a gente olhar de frente, a gente está vendo um círculo, mas como ela não, ocupa um lugar no espaço, ela é espacial, ela tem uma profundidade, então ela forma uma esfera. Bom, e a nossa caixinha? Esta caixinha, ele é um paralelepípedo. Paralelepípedo. Então, vamos lá, que é formado por, aqui nós temos retângulos, cada face. Quando o sólido apresenta superfícies curvas, como essa esfera, eles são conhecidos como copos redondos. Então, se eu fosse agrupar aqui em dois grupos, eu teria sólidos formados com linhas retas e copos redondos. Se eu pegar um corpo redondo e colocar na superfície, ele rola, ele é redondo. Então, se eu pegar a bola, ela roda, ela é um corpo redondo. Se eu fizer já com a caixinha, não, ela vai ficar parada, porque ela é formada com linhas retas. Vamos lá. As faces, elas podem ser representadas no plano. Então, quando eu pego uma caixa e abro a minha caixa, eu estou representando as minhas faces no plano. Aqui eu estou com um sólido, uma figura um objeto espacial, e aqui eu estou com um objeto plano. Eu estou representando aquela caixa, representando as faces nesse plano. Ótimo. Então, aqui quando a gente pega o cubo, aqui é um paralelepípedo, mas aqui se eu pego um cubo, ele é formado por faces quadradas. Aí fica mais fácil para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Muitos objetos do cotidiano têm forma de sólidos geométricos. Anote o nome da forma de cada objeto indicado. Então, a bola nós temos a falta lá. E aqui, a casquinha do sorvete é a mesma forma daquele cone. E essa lata de atum. Então, são nomes diferentes. Descubra aí, voltando na teoria. Gente, olha só. Vocês vão lá no encaixe da página 341 e 342. Lá vocês têm
a planificação, a representação plana de vários sólidos. Então, vocês têm esses sólidos. Tem um cubo, tem um paralelepípedo. Não, aqui é um prisma de base triangular. Tem uma pirâmide de base quadrada. E vocês têm o paralelepípedo. Ótimo. Vocês vão recortar e vão montar esses sólidos. Quero ver foto. Mas antes de montar, conte quantas faces eles têm. Quantas faces eles têm. Ótimo. Feito isso, você já pode ir anotando quantas faces. E depois de montado, você vai contar quantos vértices e quantas arestas. Recordando, vértices são os cantinhos, arestas são essas linhas que vocês vão olhar e contar todas elas. Então, depois de montado, vocês vão contar e vem e escreve. Paralelepípedo tem quantos vértices, quantas faces e quantas arestas. O cubo faz a mesma coisa, o prisma de base triangular e a pirâmide de base quadrada. Excelente. Agora, lá na página, continuando 261, eu quero que vocês escrevam os nomes das figuras planas que formam as faces. Então, paralelepípedo, como é o nome das figuras planas que formam essas faces? Olha, o que a gente tem aqui? Um retângulo. Muito bem. E o cubo? Ele é formado por qual base plana? Eu não tenho cubo aqui, mas vocês já viram. E o prisma de base triangular? Ele é formado por duas figuras planas. Quais são? O prisma de base triangular. Volta lá no encaixe, que você já montou. Olha a figura, cada face. Você vai e olha somente para uma face para você descobrir. E a pirâmide de base quadrada? Já está falando, né? A pirâmide, se você olhar para a pirâmide, olha só. Então, ela tem uma base que é quadrado e ela tem essas faces que são triângulos. Faça isso. Bom, recordando, o cone e o cilindro não tem as faces planas, sendo algumas não tem todas as faces planas, sendo algumas delas curvas. Por quê, gente? Fala aqui tá, não, é plano. Mas aqui, se eu fosse cobrir essa parte, eu teria um círculo, não teria? Então, aqui teria que estar um círculo em cima e outro círculo embaixo para cobrir estas partes. Ótimo, essas faces. Então, é possível, porém, observar um tipo de figura plana em suas faces. Qual aparece nas planificações? Então, vamos lá. Qual que aparece nas duas? Nas duas. No cone e no cilindro. Você vai ver não está muito redondo, né? Mas você vai ver um círculo. Então, aqui, se eu pegar o cone e abrir, olha só, aqui não está lá naquelas figuras que nós estudamos. Mas, se você pegar essa daqui, ó, como chama essa figura? Essa que vai cobrir a base do círculo, desse cone, do cone. O cilindro. Então, o cilindro, se você tiver coberto essas faces superiores e inferiores, então eu tenho círculo em cima
e um embaixo. Então, novamente, o círculo aparece por aí. Então, volta aqui e preenche essa resposta. Muito bom. Aqui eu tenho se eu olhar esta face aqui, ó, eu tenho o trapézio, que foi comentado nas aulas anteriores. Então, aqui eu tenho um marceneiro, ele quer montar uma estrutura de madeira com a forma de um prisma. Olha, esse aqui é um prisma, mas se você pegar algumas faces, eu tenho quadrado aqui, mas eu tenho o trapézio desse lado, enfim, tem várias figuras, planos para montar esse prisma. Essa estrutura será usada em um circo para se realizar algumas acrobacias. A face com cor em destaque é um dos trapézios, que é um quadrilátero com dois lados paralelos. Apenas observando a figura, tente contar a quantidade total de faces, de vértices e de arestas, completando o esquema. Sugestão: pegue um lápis e vai riscando a face contada. Vamos lá. Vamos primeiro contar as arestas. As arestas são as laterais. Então, vamos. Uma, tem outra lá no fundo. 2, 3, 4. Vamos contar aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós contamos quantas arestas? Faça desta forma, não se esqueça de contar os lá de trás, faça para contar os vértices e as faces. Lembra que a face tem uma aqui na frente, mas aqui atrás tem outra. Essa, mas aqui também tem outra de cima e tem outra embaixo. Então, conte todas. Agora, observe os sólidos geométricos e as características dele. Vou dar uma dica. Alguns são formados com linhas curvas, outros com linhas retas. Separe aí, eu vou querer que você circule esses dois grupos. Eu quero corpos de superfície redonda e os corpos de superfície reta. Faça aí 2 grupos para mim, por favor. Superfícies planas e superfícies redondas. Agora, imagina uma pilha de cubos. Você pega vários cubos, dados pode ser, e vai empilhando, empilhando, empilhando. Não há cubos escondidos lá atrás, solto, não tem, só para formar a pilha. Apenas abaixo de alguns que não estão visíveis. Olha só, aqui não tem em cima, embaixo tem que ter outro. Aqui, ó, tem que ter outro embaixo, 2, tem que ter outro aqui atrás. Então, 3. Ótimo. Eu quero que você faça isso. Imagine você formando a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira, quantos cubos você vai precisar para montar essa pilha. Então, tente descobrir quantos cubos formam essa pilha e vão anotar aqui a quantidade. Se tivéssemos vários cubos juntos, a gente ia realmente montar essa pilha. Mas você pode desenhando. Vamos ver, quero ver o seu número aí. Faça as suas contas, quero ver. Então, finalizamos o livro 4, que beleza. Mas a aula não termina aqui. Veja o vídeo 2. Beijo grande. Pegue o livro 5.